Olá, amigos! Estamos aqui para fazer esse vídeo porque vou contar um pequeno testemunho de como a visão preterista sobre escatologia bíblica chegou até mim, irmãos. Esse vídeo é um vídeo caseiro que eu estou fazendo a pedido de um irmão nosso, o amigo Erivelto Soares, do blog Escatologia Plena, lá de Recife. Então, irmãos, nesse momento eu vou estar falando para vocês um pequeno testemunho de como essa visão bíblica chegou até nós. Então, irmãos, aquele versículo de Mateus capítulo 24, versículo 34, é um versículo muito importante nessa questão, mas não o único. Então, a princípio, nós que nascemos e fomos criados em igrejas evangélicas brasileiras, nos é apresentado uma visão de Apocalipse, uma visão futurista em sua maioria. E sem contar que eles ensinam nos seus cursos de teologia que o método de interpretação bíblica a ser buscado pelos intérpretes, em primeiro lugar, se trata do método de interpretação literalista. Então, desde a origem, nos é feito com que nós deixemos de fazer interpretações simbólicas. Poucos cristãos, quando vão ler a Bíblia, eles observam as figuras de linguagem, as figuras simbólicas. Eles tentam interpretar tudo a princípio na forma literal. Mas eu sabia e eu achava que tinha algo estranho, irmãos, nessa questão de interpretar tudo de maneira literal. Principalmente quando chegava naquele sermão profético de Mateus 24 e os textos paralelos de Lucas 21, Marcos 13. Então o que acontece, irmãos? Quando chegava naquela parte ali, inicial do versículo 3, em que fala fim do mundo, ali a pessoa já, quando lê essa expressão fim do mundo nas traduções, já leva a crer que Jesus está falando do fim do planeta Terra. Por causa disso, irmãos, por causa desse erro que foi perpetuado, surgiu inúmeras seitas e inúmeras escolas de interpretação das mais variadas possíveis. Então, irmãos, mas eu senti que tinha algo estranho nessa história toda, porque quando eu comecei há um tempo a me interessar mais pela questão de escatologia e chegava naquele trecho ali de Mateus 24, que fala da grande tribulação, eu sentia que aquilo, olha, isso aqui parece que já aconteceu. Só que nós que estamos na igreja evangélica comum, tradicional, a nós é inculcado na mente não questionar os ensinamentos, as tradições, as interpretações dos, entre aspas, mestres. Então, muita coisa nós não perguntamos e ficamos com aquela dúvida e lá no fundo sentimos que tem muita coisa mal explicada, mas então sentia que aquilo ali já tinha acontecido. Mas só que o que acontece, irmão? Quando chegava naquele trecho
que fala dos fenômenos celestes. Aliás, eu vou até abrir agora para vocês lerem comigo. Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Quando chegava nesse trecho aqui, aí, eu travava. E parecia que tudo tinha se cumprido. Quando chegava aqui, sol escureceu, lua não dará sua luz. Muito estranho, irmão. Então, aí eu ficava no futurismo mesmo. Eu não sabia explicar isso. Até que um dia, irmão, eu baixei uma mensagem, um vídeo do YouTube de um irmão, o apóstolo Cristiano França, do Ministério Graça sobre Graça. Essa mensagem, em 4 vídeos, se chamava Escatologia em Graça, Seminário de Escatologia em Graça. E eu já tinha baixado as mensagens em áudio deste irmão, o apóstolo Cristiano França, e passei a baixar também os vídeos do YouTube. Só que de uns 300 vídeos, quer dizer, em 300 mensagens em áudio dele, 2 mais ou menos falava em Apocalipse. Ele evita falar em Apocalipse, porque ele alega que Apocalipse é anti-graça de Deus. Mas ele deixava transparecer em 2 mensagens algo sobre preterismo. Mas ele não abre Apocalipse muito. Ele evita, ele exclui o livro da Bíblia dele. Ele tem a Bíblia completa. Não vou cometer aqui um erro, dizer que ele excluiu o livro do Apocalipse. Não, ele evita que usar este livro, assim como os livros do Velho Testamento, nos seus ensinamentos, nas suas pregações, porque ele acredita, ele ensina que é anti-graça de Deus. Amém? Mas tudo bem. Aí, o que aconteceu, irmão? Ouvindo aquela mensagem dele, né, que eu baixei do YouTube, quando ele começou a falar, ele falou das 70 semanas de Daniel. Depois, aí na segunda mensagem, ele entrou no sermão profético de Mateus 24, e logo de início ele já disse que a grande tribulação já tinha acontecido, ao contrário do que o sistema religioso diz. Aí eu já fiquei impressionado. Já aumentei o volume, irmão. Aí o que acontece? Quando ele chegou no trecho que me deixava travado, que é dos fenômenos celestes, ele explicou que aquilo não é literal. Porque essa questão dos fenômenos celestes, ela faz parte da linguagem dos profetas, a linguagem apocalíptica do Velho Testamento, da Bíblia, né? Da Bíblia como um todo. Então, essa questão de sol escurecer, lua não dará sua luz, estrelas caírem do céu, irmão, isso não tem cabimento, irmãos. Imagina uma estrela cair do céu, O versículo diz: as estrelas cairão do céu. Se você for pensar como um evangélico tradicional brasileiro, as estrelas têm que cair do céu. Só que as estrelas são do tamanho do Sol, para mais ou para menos. Uma estrela só cair na Terra já destrói a Terra. Imagina várias estrelas cair no céu. Cair do céu na Terra não tem cabimento. Isso ali é linguagem simbólica, né? Ele explicou que aquilo se trata de linguagem simbólica e mostrou referências, né? Queda de autoridades e tudo mais, troca de poderes e tudo mais, essas coisas desse tipo, irmãos. Mas aí, irmãos, isso veio como uma luz quando ele me explicou isso.
e ele usou o versículo 34 para jogar por terra todas as dúvidas, que ele disse que Jesus disse que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Depois dali, irmãos, com essa pequena informação ali inicial, eu passei a pesquisar sobre esse assunto. Grande tribulação já ocorreu. Aí eu pesquisei isso no Google, mas no Brasil não se tem muita gente falando nesse assunto, no preterismo. Mas eu encontrei alguns sites. O primeiro site, irmãos, que eu encontrei e que me ajudou após ouvir essa mensagem do apóstolo Cristiano França foi o site do Cris Macabeus, o blog Cris Macabeus. O Cris Macabeus ele fala muito sobre o Apocalipse, explicando a questão de quem é a grande Babilônia, que se trata da grande cidade de Jerusalém, segundo o Apocalipse capítulo 11, versículo 8. E também ele trata muito sobre a questão de quem é a besta, explicando aqueles símbolos do Apocalipse e tudo mais. Porém, tanto o Cris Macabeus quanto o Cristiano França, eu senti que eles se colocam como preteristas parciais, embora eles não usem esta nomenclatura. Eles não se intitulam preteristas, não usam esse nome. Mas eu observo, por que eu digo isso? Porque eles creem que muita coisa aconteceu, tipo a grande tribulação e tudo mais, e muitas outras coisas, só que eles ainda creem que ainda vai ter uma vinda de Cristo no futuro ainda. Ou seja, 3 vindas. A vinda em carne, a vinda para destruir Jerusalém em 70 e uma outra vinda no fim de todas as coisas. Mas aí, irmão, eu sabia que tinha, mesmo eu com aquelas informações iniciais, eu continuei pesquisando porque eu não consegui, lá no meu íntimo, desassociar a grande tribulação da segunda vinda de Cristo em milhares de anos, em 2000 anos, 3000 anos. Não tem cabimento, porque a grande tribulação ela acontece e logo em seguida vem a volta de Cristo. Não há um lapso, não tem margem para um lapso temporal desse tamanho todo. Então continuei pesquisando. Aí eu encontrei outros sites, outros blogs, como o blog Preterismo Reformado, o Exegese Original, o Revista Cristã Última Chamada, todos parciais. E também alguns preteristas completos, como por exemplo o blog Preterismo Completo, o blog Profetas e Profecias, e o grande blog que eu achei que me ajudou também bastante na introdução ao preterismo completo, que é o blog Escatologia Plena do irmão Erivelto Soares. Nesses blogs em português brasileiro, eu observei que os artigos, muitos deles, eram traduções de artigos de nomes internacionais. Então, a partir daqueles nomes que tinham ali nos arquivos, nos posts, eu passei a pesquisar pelo nome do autor do post. Aí eu fui atrás do Don Preston, do William Bell e outros nomes também, Aí eu passei a estudar em vários sites internacionais também de preterismo. Então, com as mensagens do Don Preston, do William Bell, e passei a estudar bastante. Estudei tudo aquilo ali. Mas só, meus irmãos, que eu fiquei uns 8 meses nessa saga ali para descobrir essa questão.
enquanto eu não tinha um posicionamento final, eu evitava comentar isso com alguém e até falar isso com a minha própria boca. Eu até tinha medo até de pensar nisso. Eu tinha medo de pensar na minha mente que Jesus já voltou e sentir que eu estava sendo usado por Satanás ou perdendo a fé ou coisa desse tipo que prende a nossa mente para descobrir as coisas de Deus, irmãos. Aí depois de 8 meses com esse estudo, que foi inicial que eu fiz ali, aí eu cheguei à conclusão de realmente que todas as profecias se cumpriram para a honra e glória do Senhor, irmãos. Porque seja Deus verdadeiro ou homem mentiroso. E eu não sei o que aconteceu ao longo desses séculos, irmãos, para que uma mentira se perpetuasse grandemente assim por tanto tempo, mesmo com a reforma iniciada lá pelo Martinho Lutero. E mesmo assim, irmãos, eu acredito que ainda tem muita coisa para ser reformada, porque estamos ainda um pouco distante do evangelho original, irmão. Quero dizer, do evangelho verdadeiro de Cristo. Então, irmãos, para encerrar esse testemunho, eu vou estar lendo o versículo áureo do preterismo, segundo a minha visão, é o versículo áureo do preterismo. É o Mateus 24, capítulo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. E também quero agradecer ao irmão Erivelto Soares, mandar um abraço para ele. Também quero mandar um abraço para o irmão Sérgio Ângelo, da Igreja Evangélica Remanescente da Graça em Recife. Um abraço a todos os irmãos aí em Cristo Jesus. Amém?